Olá, sou o Dr. Omar Amazonas e agora estou filmando em 2D. A realidade aqui é muito instável, eu não sei como minha fisiologia funciona. Eu sei tanto quanto vocês, e é praticamente nada. Bom, nesse caso é nada mesmo. De qualquer forma, vamos ao vídeo de hoje. E o assunto de hoje é um assunto nada profundo. Sabe por quê? Porque eu não tenho profundidade. Só tenho duas dimensões. É só largura e altura. Eu não tenho profundidade. Vamos ao vídeo. O vídeo de hoje é o terceiro vídeo de 4 que eu disse que iria fazer sobre os capítulos do livro do Kandel, o Princípios de Ciência Neural, sexta edição. Hoje é sobre o capítulo 43, cujo título é Motivation, Reward and Additive States. Traduzindo para o português, motivação, recompensa e estados de adicção. O capítulo foi escrito por Eric J. Nestler e C. Daniel Salzman. Eu ainda não descobri o que significa esse C do nome dele, não. Este capítulo é importante principalmente para entender melhor os mecanismos neurais por detrás do uso de substâncias que causam adicção, como a cocaína e a anfetamina, por exemplo. As drogas de abuso, para exercerem sua influência sobre o comportamento humano, atuam justamente na parte do sistema nervoso chamado sistema de recompensa. Engloba uma série de estruturas que são responsáveis por gerar a motivação necessária para fazermos essa ou aquela atividade. A todo instante, nossas prioridades estão mudando e elas sofrem a influência de uma série de fatores, tanto internos quanto externos. Por exemplo, se estivermos em privação de água, nossa principal motivação irá ser beber água, pois existem osmorreceptores que detectam o aumento da concentração de solutos e barroreceptores que detectam a diminuição da pressão hidrostática. Quando estamos em uma situação de privação de líquido, os centros que detectam essa privação irão se comunicar com os centros responsáveis pela motivação para dirigir nosso comportamento para buscarmos água para nos hidratarmos. E isso é verdade também para uma série de outros comportamentos que refletem desejos de curto prazo, como a fome ou irmos embora de ambientes que causem algum desconforto a nós. Mesmo quando nos coçamos, a ativação dessas vias de motivação. Comportamentos de mais longo prazo também são influenciados pelo sistema de recompensa. O mais clássico de todos é o comportamento sexual. Muitas das estratégias sexuais empregadas por homens e mulheres não visam a gratificação imediata, mas fazem parte de um longo processo que pode durar dias, semanas ou mesmo meses. Pistas externas também podem ocasionar uma mudança de objetivos de uma pessoa. Uma pessoa que gosta de torta, por exemplo, pode ficar com vontade de comer uma torta, mesmo que não esteja exatamente com fome, bastando ela estar em um contexto que a lembre de torta. Obviamente, nossos desejos e vontades estão a todo momento entrando em conflito um com o outro e desviando nosso comportamento para essa ou aquela direção, a depender do que nós, ou seria o sistema nervoso, a depender do que nós achamos necessário ou mais importante. O próprio capítulo dá como exemplo uma chita que vê um antílope. Inicialmente ela vê o antílope, mas na primeira ocasião não o persegue, pois prefere ficar descansando sob a sombra de uma árvore. Em outro momento do dia, a chita está faminta e, vendo novamente o antílope, decide persegui-lo para devorá-lo. Enquanto não estava com fome, o estímulo de ver o antílope não se sobrepôs à vontade da chita de descansar. Isso não ocorreu em outro momento, quando ela já se via faminta e a visão do antílope a fez caçar o outro animal. E a história da chita continua. Digamos que essa chita estava sedenta e, ao perseguir o antílope, ela viste uma fonte de água.
A cheetah pode imediatamente parar de perseguir o antílope para resolver um problema de mais urgência, que seria se hidratar. A todo momento está ocorrendo um cálculo de riscos, custos e benefícios em nosso sistema nervoso. Nos seres humanos, esse cálculo pode atuar em comportamentos que visem a conclusão de um objetivo que pode demorar até mesmo anos. Apesar do capítulo se focar principalmente no abuso de substâncias, o entendimento do funcionamento do sistema de recompensa é importante também para a melhor compreensão de transtornos psiquiátricos, nos quais há problemas para o cumprimento de metas de longo prazo, como a depressão e o TDAH. Vamos agora para a primeira imagem do capítulo. É a foto de um ratinho que pressiona uma alavanca e essa ação resultando na estimulação elétrica de certos locais do cérebro. Essa imagem ilustra os estudos de dois neurocientistas, James Olds e Peter Milner. Neste estudo, os ratos sempre que pressionavam a alavanca resultava em uma estimulação elétrica de áreas do cérebro responsáveis pela gratificação e prazer. Isso fazia os ratos continuarem pressionando a alavanca para ter o estímulo e passaram a ter o comportamento de busca por tal estímulo. E eles, para pressionarem a alavanca, podiam até atravessar uma série de percalços e obstáculos postos pelos experimentadores. Até uma grade eletrificada, os ratos vão criar coragem para atravessar para conseguir chegar à alavanca. O sentimento de recompensa é tão grande que mesmo quando os experimentadores tentaram deixar os ratos famintos e os punham em um local onde havia acesso tanto à comida quanto à alavanca, os ratos iam em direção à alavanca deixando de comer. Existem várias áreas do cérebro que participam do sistema de recompensa, mas a mais conhecida e estudada são as vias dopaminérgicas, que saem da área tegmental ventral e se dirigem até o estriato. Eu já falei dessa região em outros vídeos, inclusive no último vídeo. Essa imagem que estão vendo é a de um cérebro de rato, por isso esse formato alongado. Quando essa área era hiperativada pela estimulação, tínhamos o comportamento de vício dos ratos. O local da estimulação exatamente variava, mas essa área era que era ativada no final do processo. Naturalmente, essa área recebe referências estimulatórias de neurônios de glutamato do córtex, como já vimos no último vídeo, e também de neurônios de glutamato da amígdala, mas também recebe referências de células colinérgicas no núcleo látero-dorsal tegmental e pedúnculo contínuo. Por sua vez, esses neurônios de dopamina são inibidos por neurônios de GABA que se localizam próximos ou mesmo dentro da área tegmental ventral. Seja como for, podemos ver que a estimulação elétrica dessas áreas do cérebro acaba por resultar em comportamento do uso de drogas. É sugerido que as drogas aumentem a sensibilização de tais áreas. Temos aqui esses gráficos. As duas linhas cinzas representam a estimulação elétrica apenas. Vemos que à medida que aumenta a frequência da estimulação elétrica, se aumenta a taxa na qual os animais pressionam a alavanca. Essas são as situações controles. Temos então as situações nas quais foi administrado cocaína e nicotina, linhas vermelha e amarela respectivamente. Vemos que em frequências nas quais não despertaria o interesse dos ratos, não os faziam pressionar a alavanca por consequência, eles o passavam a fazê-lo, o que sugere que ambas as drogas atuavam amplificando o efeito da corrente elétrica. A maioria das drogas de abuso causam seu efeito viciante pelo aumento da liberação de dopamina pela área tegmental ventral, principalmente no núcleo accumbens. Claro, elas atuam por mecanismos diferentes e têm efeitos diferentes, mas uma coisa em comum, pelo menos na maioria delas, é aumentar a liberação de dopamina ou diretamente ou indiretamente. O que realmente seria o efeito que a dopamina causava foi motivo de debate desde o princípio, quando se começou a estudar essas questões. Mais óbvio é pensar que ela sinalizava o prazer, mas esse entendimento não conseguia acomodar outras evidências que foram se acumulando com o tempo. As pessoas continuam usando drogas, mesmo quando esse uso já apresentou uma série de consequências negativas. Além disso, foi descoberto que a dopamina,
poderia ser liberada tanto em contextos de recompensa quanto com estímulos aversivos. Além do mais, ratos que eram manipulados geneticamente para não produzir dopamina continuavam tendo respostas hedônicas. Hoje sabe-se que a sensação de prazer é muito mais do que a liberação de dopamina na parte ventral do estriato e envolve uma ampla gama de estruturas. Então era necessária uma nova teoria do que exatamente a dopamina fazia. Nessa imagem aqui é do estudo de Wolfram Schultz, de 1997, o estudo consistia em oferecer suco após um sinal sonoro. O suco era visto como algo gratificante aos macacos e, portanto, quando os macacos viam suco, ocorria um aumento da taxa de disparo dos neurônios dopaminérgicos. O suco passou a ser oferecido após um sinal sonoro, que com as repetições passou a ser um estímulo condicionado. Os neurônios de dopamina passaram a disparar já quando escutavam o sinal sonoro e, o que é notável, já não apresentavam esse excesso de disparo quando o estímulo não condicionado era oferecido. O estímulo não condicionado aqui é a visão do suco, no caso. Eles ainda foram além e tentaram ver o que ocorria quando, após o sinal sonoro, não se oferecia o suco. Isso após os macacos já estarem acostumados com o suco seguindo o estímulo já há algum tempo. E o resultado é que ocorria uma diminuição dos disparos dos neurônios dopaminérgicos abaixo dos níveis basais. Os autores do estudo de 1997, não os que escreveram o capítulo do livro, propuseram que a dopamina não sinalizaria o prazer exatamente, mas sim seria um sinal preditor de erro. A palavra erro aqui está sendo empregada no sentido estatístico, ou seja, de algo que foge do esperado ou do que é corriqueiro. Ou seja, quando uma recompensa que não é esperada é obtida, há um aumento da atividade dos neurônios de dopamina, e quando uma recompensa esperada não é obtida, ocorre uma redução da ação dos neurônios. Já quando o ambiente se mantém constante, no caso o suco continuando sendo oferecido após o sinal sonoro, com o tempo o disparo dos neurônios dopaminérgicos se manterão em nível basal quando ocorrer o sinal sonoro, pois não estará ocorrendo nada fora do previsto. E isso pode alterar a motivação dos animais, pois se nada está mudando e tudo está saindo como previsto, não se justifica novo aprendizado porque não há necessidade de se alterar o comportamento. Há outras coisas que sugerem outras funções da dopamina. Quando se administram anfetaminas em ratos para aumentar a liberação de dopamina, eles demonstram maiores graus de respostas ao sinal condicionado do que os controles, demonstrando uma maior avidez pela recompensa. Nem todos os comportamentos de aprendizagem parecem depender da dopamina, contudo, pois em ratos que possuíam deficiência dos genes de síntese de dopamina, ainda aprendiam a conseguir a recompensa de cocaína ou açúcar, sugerindo que este não é o único mecanismo. Há ainda muita coisa a ser vista, contudo. Tem populações de neurônios que disparam com estímulos gratificantes e outros que disparam com estímulos aversivos. Assim como tem outros que podem disparar ou ser inibidos com ambos os estímulos a depender dos sinais que recebem de outros neurônios. Dentro da população dos neurônios de dopamina, há certa heterogeneidade. É realmente uma coisa muito complexa. Isso dito no capítulo não é algo absurdo se pararmos para pensar um pouco em alguns contextos clínicos da psiquiatria. Pacientes que costumam se cortar, por exemplo. No início elas sentem a dor como aversiva, mas com a repetição do hábito, essas pacientes, algumas delas, quero dizer, passam a sentir prazer com o comportamento de causar lesões em si mesmas, e isso acaba virando uma espécie de comportamento viciante. Agora, sobre as drogas de abuso, elas causam a liberação de dopamina independentemente do quão frequentes são utilizadas, e também uma magnitude maior que outras ocorrências gratificantes que ocorrem no dia a dia. Quando se consome a droga, áreas do nosso sistema nervoso entendem como se tivesse ocorrido uma recompensa fora de série. Isso faz com que se busque repetir o processo a despeito de todos os problemas que o uso crônico da droga causa. É muito fácil falar que uma pessoa viciada em drogas tem falta de vontade para sair do vício. Na verdade,
muitas pessoas continuam usando a droga apesar de estarem plenamente cientes dos efeitos deletérios. Nessa imagem temos o sistema de recompensa de um rato. Como podem ver, envolve mais de uma área do que somente a área tegmental ventral e o núcleo accumbens. Participa do sistema de recompensa a área responsável pela cognição e pela memória afetiva, entre outras. Então não é como se houvesse um problema de falta de vontade da pessoa. O problema é que as próprias áreas responsáveis pela vontade se encontram sequestradas pelas substâncias. Nos modelos animais, como o rato, muitos deles, quando dado livre acesso à administração da droga, deixarão de ter cuidados básicos para continuar administrando a substância, mesmo que tal comportamento mate o rato com o tempo. Vamos ver essa tabela aqui agora. Está listado aqui algumas das principais drogas de abuso. Não pretendo falar do mecanismo de cada uma delas. Vou deixar em aberta a possibilidade para eu fazer um vídeo específico sobre cada uma delas no futuro. Embora eu já tenha feito um vídeo explicando como funciona a fenciclidina quando fui falar da hipótese glutamatética da esquizofrenia. O vídeo anterior, quem estiver curioso pode ver lá. O que é importante saber aqui é que as drogas atuam por diversos mecanismos, alguns diretamente na liberação de dopamina, outros aumentando a liberação de dopamina por mecanismos indiretos, como a nicotina e a fenciclidina, e outros, como os opioides, ainda atuando no núcleo accumbens e outros receptores que não os de dopamina. A ativação do sistema de recompensa não explica todos os efeitos da dependência das drogas, contudo. Existem uma série de variáveis que podem facilitar ou dificultar o vício. Estima-se hoje que 50% do risco para se viciar em drogas é de origem biológica, ou seja, genética. Os outros 50% seriam fatores ambientais mais diversos. Um desses fatores é, obviamente, o acesso a uma determinada droga. Claro, ninguém pode se viciar em algo se a substância não está lá para ser vendida. Eu falei da fenciclidina no último vídeo. Vocês veem no Brasil gente viciada em fenciclidina? Não. Por quê? Porque praticamente ninguém vende. Há outros fatores, como o ciclo social da pessoa, exposição à violência, estresse diário, limitações das atividades de lazer. Realmente não dá para listar tudo. Vejamos aqui esta outra imagem. O eixo vertical do gráfico representa o craving por cocaína, ou seja, a vontade, o desejo que a pessoa sente para buscar a droga e consumi-la. Cada linha representa a vontade de um indivíduo, e no caso aqui são usuários humanos, representa a vontade deles de usar a substância. Os indivíduos eram questionados sobre a vontade de usar a droga em duas condições. A da esquerda, que representa elementos do ambiente ou pistas que não tinham qualquer relação com a cocaína, e na da direita eram pistas que eram associadas ao uso da substância. Vemos aqui que há uma grande diferença nos indivíduos na vontade basal de usar cocaína, e geralmente a vontade de usar aumentava quando algo do ambiente lembrava a droga. Para algumas pessoas a vontade aumentava muito mais do que outras. Para uns usuários, contudo, a vontade de usar continuou praticamente a mesma e bem baixa em ambas as situações. Nesses outros dois gráficos agora, temos no eixo vertical a variação do craving entre as duas situações, pistas neutras e pistas relacionadas à cocaína. No eixo horizontal, temos a variação da taxa do metabolismo de glicose entre as duas situações, mostrado em duas áreas diferentes do cérebro, o córtex pré-frontal dorso lateral e nos lobos temporais na parte medial deles. No indivíduo azul, que não teve a variação no craving, ele também não teve variações na taxa do metabolismo em ambas as regiões. Já no indivíduo rosa-choque, o metabolismo aumentava em ambas as regiões quando lhe era apresentado pistas que lembravam cocaína. Temos aqui a imagem da tomografia de emissão de pósitrons de ambos os indivíduos. O indivíduo que possui o baixo craving está abaixo. Praticamente não há mudanças em ambas as situações. O metabolismo se mantém constante. Metabolismo de glicose, no caso. Acima, o indivíduo que apresenta
grande craving, dá para ver na imagem o aumento do metabolismo de glicose no córtex pré-frontal dorsolateral e também estruturas do lobo temporal, sinalizadas aí pela amígdala e o giro parahipocampal. Esses dois indivíduos mostram que não basta apenas consumir as drogas, tem toda uma questão intrínseca a cada pessoa que aumenta a possibilidade dela vir a ter contato com as drogas e, caso elas entrem em contato, de se viciar, de ter um comportamento de abuso. No caso, essas imagens tratam de cocaína. Tem usuários que utilizam cocaína todos os dias ou quase todos os dias. Terão aqueles que utilizarão uma vez, passarão 2 meses sem utilizar, aí utilizam mais um dia, voltam novamente a ficar vários meses sem usar, voltam a usar, ficam usando por uma semana, depois param e fica nesse ciclo indefinidamente, ou seja, faz um uso esporádico. Um fator que pode fazer uma pessoa viciar com maior facilidade em cocaína, por exemplo, é o TDAH, que já é um tipo de paciente que possui uma espécie de liberação reduzida de dopamina no núcleo accumbens. Tanto que o tratamento farmacológico do TDAH pode ser com metilfenidato e anfetamina, cujo mecanismo de ação, um dos mecanismos de ação é justamente aumentar a liberação de dopamina nessa área. Próxima imagem. Aqui temos um gráfico que serve para ilustrar como funcionam os mecanismos de tolerância, dependência e abstinência. Temos na linha azul a de cima, caso você seja daltônico e as duas linhas sejam azuis para você. A linha de cima representa a quantidade presente na célula de duas proteínas, que no caso são a adenilciclase e a proteína quinase A. A linha de baixo temos a concentração de adenosina monofosfato cíclico, ou AMPC, bem como a taxa de fosforilação de proteínas que dependem da concentração de AMPC para que tal fosforilação ocorra. Rapidamente, indo para a próxima imagem, para explicar melhor, o gráfico anterior tratava de morfina e receptor miopioide, mas aqui temos um receptor de dopamina D1. O princípio para entender é que um é o inverso do outro, pois os dois são receptores ligados à proteína G, mas a proteínas G diferentes. No caso dos ligantes, opioides endógenos na figura anterior irão se ligar ao receptor miopioide e se liga a uma proteína G inibitória de AMP cíclico. Esse da imagem é um receptor de dopamina D1 que se liga a uma proteína G que promove o AMP cíclico. Essa proteína G estimulatória se liga à adenilciclase, irá converter a adenosina trifosfato, ou ATP, em AMP cíclico, e o AMP cíclico irá ativar a proteína quinase A, que por sua vez irá fosforilar a CREB ativando. A CREB, por sua vez, irá se associar a outras proteínas para promover a transcrição de certos genes, processo que acarretará, após mais uma série de etapas não retratadas, a expressão de uma série de proteínas que irão alterar o funcionamento celular. Enfim, um processo muito simples, como podem ver. Aqui a dopamina é o agonista de um receptor estimulatório que promove o AMP cíclico. A morfina, por sua vez, é um agonista de um receptor inibitório que diminui o AMP cíclico. Agora, voltando para a imagem anterior, temos no início a situação normal, ou seja, o não uso da morfina. Os níveis da adenilciclase, da proteína quinase A, do AMP cíclico e a taxa de fosforilação estão constantes. Esse é o lado esquerdo da imagem em branco. O que acontece em seguida no lado direito, que está em castanho, é iniciado o uso constante de morfina, que acaba por inibir o processo que descrevi na figura anterior. Inibindo o processo que ocorre, temos a diminuição dos níveis de AMP cíclico e, por consequência, da fosforilação, causando os efeitos da substância. Mas não para por aí. Com o uso contínuo da substância, o corpo vai gradualmente restabelecendo o equilíbrio, que no caso é o aumento da expressão da adenilciclase e da proteína quinase A, entre outras. Os níveis de AMP cíclico da fosforilação, portanto, vão gradualmente voltando ao normal, mesmo com o uso da droga. Daí vai se criando a tolerância.
A presença da droga é compensada pelo aumento da expressão de certas proteínas. Mas aí o usuário se torna também dependente da droga. Se ele parar de usar a droga ou for usado um remédio de efeito oposto à droga, no caso um antagonista do receptor opioide, a naloxona, por exemplo, que está na imagem, o que ocorreria? Ocorre uma nova descompensação. Os níveis do AMP cíclico e da fosforilação subitamente aumentam, porque a droga não está mais atuando no sentido de diminuí-lo. Mas agora as compensações já foram criadas, ou seja, retirando a droga, vamos ter um aumento do AMP cíclico de toda a cadeia que se segue. Isso é uma nova situação de descompensação. Os efeitos são os efeitos contrários ao da substância. Temos então a abstinência. Só depois de um tempo, os níveis vão novamente se restabelecendo e diminuindo gradativamente os sintomas, até a pessoa estar em uma situação próxima da normalidade inicial anterior ao uso da substância. Na fase da abstinência, é comum a pessoa voltar a usar a droga, tendo então um relapso. Sintomas de depressão e ansiedade são comuns nessa fase, mas mesmo que ela fique longe da droga por muito tempo, ela não volta completamente ao normal, pois toda uma série de memórias e associações foram criadas no sistema nervoso e isso persiste além do período de abstinência. Existe ainda um processo chamado de sensibilização, não está aí retratado na imagem. Esse processo faz com que o efeito de uma droga seja amplificado quanto mais se utiliza ela. Esse fenômeno é o reverso da tolerância. Pode ocorrer, por exemplo, na cocaína, quando se utiliza ela com pausas longas entre os momentos de uso. Ou seja, a mesma dose pode causar um efeito maior e mais marcante, desde que seja usada com pausas. Agora, voltando à última imagem, eu já havia mostrado ali, mas focado só na proteína G. Agora mostrando ela completa para realçar que essa não é a única via possível. Também está sendo retratado ali o receptor NMDA, por exemplo. Aqui vemos que as drogas, quando são utilizadas, interferem em toda uma série de mecanismos celulares. A interferência delas nos receptores será ocasionada na interferência subsequente dos mensageiros intracelulares, que por sua vez irá interferir nos genes que são expressos ou silenciados na célula e, portanto, em quais proteínas serão expressas ou não. O livro até realça uma delas, a delta-FOSB, cuja indução parece mediar a sensibilização à recompensa, a autoadministração de drogas e o relapso. Mas falando de forma geral, a interferência no processo de produção das proteínas irá ocasionar todo um processo de neuroplasticidade, criação de sinapses e extinção de outras. A estabilidade de certas células dopaminérgicas pode ser alterada com certas drogas, pode até alterar a sobrevida de certos neurônios e ativar preferencialmente certas vias em detrimento de outras. As mudanças não ocorrem apenas nos neurônios, mas também em outras células do sistema nervoso, como os astrócitos, a micróglia e os oligodendrócitos. Todas essas mudanças a nível celular irão contribuir para alterações de comportamento, algumas bastante duradouras na pessoa, mesmo depois que ela parar de utilizar a substância. Usuários de longa duração podem apresentar problemas cognitivos, por exemplo, e essa pessoa poderá nunca atingir a melhor versão do que ela poderia ter sido se não tivesse utilizado a substância. Devido ao fato dessas mudanças serem muito duradouras, é por isso necessário o usuário de drogas, uma vez conseguido se abster, constantemente evitar, sempre que possível, situações que lhe favoreçam reiniciar o uso. Para finalizar aqui, é bom mencionar que as drogas não são a única forma de se causar vício. Há uma série de comportamentos disfuncionais que funcionam de forma parecida, embora não exatamente igual, pois não há uma substância química exógena atuando. Por exemplo, temos o comer compulsivo, o comprar compulsivo, entre outros. Hoje o que é muito falado é sobre pornografia, apostas e jogos de azar. Tem pessoas que inclusive causam grandes danos a si devido a tais comportamentos. Eles também envolvem disfunções no sistema de recompensa e, novamente, a tendência de alguém se viciar nesses comportamentos é bem variável na população. O capítulo não aprofunda muito nesse tema, contudo,
reservando apenas 2 parágrafos a ele. Eu ainda irei voltar a falar do uso de drogas no futuro, mas quando eu fizer, será como o vídeo anterior, falando de algum assunto específico. Espero que tenham gostado. O próximo vídeo de capítulo de livro será o de sono, que é o capítulo seguinte a este, mas não será o próximo vídeo. Irei fazer pelo menos 2 outros vídeos de outros assuntos antes. Até mais e inscrevam-se nas minhas redes sociais. Posso retornar ao normal agora? Mas não fui eu que fiz isso. O que está experimentando é um dos efeitos colaterais de ficar sem café. A tendência é piorar.